Olá! Hoje nós vamos falar sobre Idade Média, religião e filosofia. De maneira geral, para iniciar, eu vou te lembrar o finalzinho do Império Romano do Ocidente, porque lá tinha um imperador chamado Teodósio, e esse imperador fez uma lei chamada Édito de Tessalônica, aonde ele vai impor o cristianismo a todos os moradores do império. Ele vai oficializar a religião cristã dentro do Império Romano. Esse é um dos motivos para a queda do Império Romano, entre outros. Mas é para você perceber que a religião vai pegar o vácuo da política e por isso ela vai se fortalecendo como uma grande influência, e é o que nós vamos ver a seguir, ok? Bora lá então. Quando eu falo de religião, eu preciso que você entenda que a influência dela é em todos os aspectos da Idade Média, e esse período era inclusive conhecido e reconhecido como Idade da Fé. O Concílio de Nicéia é que deu as bases religiosas e ideológicas para a Igreja Católica Apostólica Romana, consolidando o cristianismo na Europa. E a Igreja Católica Apostólica Romana vai influenciar a partir de então a política, a economia, a sociedade e a cultura na Europa. Um detalhe importante: a Igreja monopolizava a educação. A Igreja era a instituição mais poderosa do período medieval, inclusive de maneira econômica, porque era dona de inúmeros feudos. Para a igreja, cada integrante da sociedade tinha uma função específica. Por exemplo, a gente falou em sociedade, eu tenho aí a questão o clero reza, o nobre guerreia e o servo trabalha. O clero é dividido entre alto clero e baixo clero. Eu tenho bispos e abades, e eu tenho no baixo o pároco e os monges. Eu tenho algumas ordens aqui importantes, curiosas. Eu tenho os templários, que a principal função militar deles era ajudar a retomada da Terra Santa, Jerusalém, que tinha sido tomada pelos turcos otomanos. Os templários tem todo um envolvimento místico, tem toda uma teoria da conspiração em cima deles. Estudá-los é fantástico. Os hospitalários é uma ordem também militar, conhecida também como Ordem de Malta, e a principal função era o serviço de proteção e atenção aos doentes, aos peregrinos que iam lá à Terra Santa. E é nesse período que eu tenho alguns movimentos ideológicos, são aparelhos ideológicos que a igreja usava para conter a violência do período medieval. A paz de Deus. A paz de Deus era um decreto, uma lei que proibia as depredações em terras da igreja. Por exemplo, era proibido fazer justas aos arredores da igreja para que as pessoas não pisoteassem os cemitérios ou para que os vândalos não entrassem na igreja. Então, perceba que a paz de Deus é ligada a lugar. Já a trégua de Deus proibia a ação guerreira entre a sexta-feira e a segunda, ou seja, durante o fim de semana e também em dias santos, como a Páscoa. Interessante dizer aqui que eles proibiam justas, tá? Também. E perceba que eu estou falando de tempo. A paz de Deus fala de lugar, a trégua de Deus fala de tempo. E aí nós temos a questão filosófica. A filosofia medieval tentou conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a consciência cristã com a razão filosófica e científica da escola escolástica de São Tomás de Aquino. Filósofos escolásticos, tem vários, tá? São Bernardo de Claraval, eu tenho Pedro Abelardo, entre outros. Mas o foco maior é em São Tomás de Aquino. Por quê? Ele fez um livro, ele fez uma obra, né?
Suma Teológica, aonde ele estabelece 5 princípios, 5 pontos para provar a existência de Deus. E as principais características da filosofia deste período? Eu tenho a razão e a intuição, que tem como fundamento a contemplação e o deslumbramento pela realidade. Eu tenho a relação entre a fé e a razão, e eu tenho também a existência e a natureza de Deus. Isso é bem interessante, porque São Tomás de Aquino, assim como os demais, fala muito sobre isso. E eu tenho ainda as fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana. Vale a pena dizer que, para falar sobre filosofia, é bem interessante. Eu tenho uma colega que está gravando várias aulas a respeito, que depois eu indico para vocês. E é isso. Falou, valeu, até a próxima.